grande desafio para nós. Muitas vezes é fácil começar algo, mas é difícil desenvolver e depois é mais difícil ainda parece terminar, né? Então, dentro desse processo aí, eu, eu separei aqui algumas coisas, eu quero contextualizar um pouquinho aqui para vocês, para a gente ir batendo esse papo sobre esse tema, ok? Pessoal, eu não estou visualizando vocês, mas eu acredito que vocês estão me visualizando aí, né? A projeção, né? Alguém fala aí no microfone, porque para mim sumiu a tela aqui. Vou tentar colocar para eu ver vocês e a projeção aqui. Ah, é porque eu tornei a Gisele. Gisele, me torna também aí como um anfitrião, porque quando eu tornei você, parou de compartilhar, tá? Então, pessoal, a primeira coisa aí que eu queria diferenciar é sobre a criatividade e a criação, ok? Então, são processos que são diferentes, tá? A gente precisa, primeiramente, aí, separar o processo de criação da criatividade. Então, de acordo com o dicionário aí, a criatividade ela é a qualidade do estado do ser criativo, capacidade de inventar, de criar, a engenhosidade, inventividade, e desde que Deus nos criou, Ele colocou Ele compartilhou conosco essa, esse pedaço do próprio Deus, Ele colocou em nós esse ato, né, de inventividade, de criação, de querer inventar, de querer criar. Então, desde a história do homem sobre a Terra, a gente percebe que o homem tem esse desejo, é sempre instigado a criar alguma coisa. Então, isso já está dentro de nós. Então, às vezes, nós precisamos apenas descobrir qual que é a forma, né, que nós vamos desenvolver isso, que aí já abarca o processo de criação, que é o ato, né, o efeito de tirar do nada, de constituir, né, é o início, é a totalidade das coisas, dos seres criados, é o universo visível, então tudo isso daí. Então, de certa forma, a separação que eu quero fazer aqui é que o processo de criação, ele vem depois que você tem alguma criatividade para desenvolver alguma coisa dentro do seu espectro artístico, dentro da sua linguagem. Então, o processo de criação vai ser o trabalho que você vai desenvolver depois que você já tem uma ideia, depois que você já traçou uma ideia e aí você agora precisa organizar essas ideias para ver como você vai desenvolvê-la. Então, aí já envolve o processo de criação, ok? Ninguém me respondeu aí, pessoal. Vocês estão visualizando a tela ou não? Tá, pessoal? Vocês estão visualizando meu compartilhamento de tela ou não? Eu não consigo visualizar, Rodrigo. Ah, tá bom. É porque eu coloquei a Gisele como anfitriã, agora sim. Agora deu. Estão visualizando agora, pessoal? Agora sim, né? Agora sim. Ok. Então deixa eu só voltar aqui. Então, a imagenzinha aí. Então, o dicionário aí traz essas diferenciações, né? Sobre o processo de criação e o que é criatividade. Eu, particularmente, desde muito novo, desde criança, eu sempre tive uma mente muito fértil.
Não sei se isso foi um processo de criação, de desenvolvimento ali na infância, de ter que sempre criar as coisas para brincar, de sempre que ter que desenvolver as próprias brincadeiras, até mesmo pela falta de recurso em comprar brinquedos eletrônicos, brinquedos de carrinho de controle remoto, então sempre tinha que inventar bastante. E isso eu acredito que ajudou um pouco nessa construção da criatividade e tornou assim uma mente bem fértil. Então eu particularmente eu costumo ter bastante facilidade. Muitas vezes as pessoas elas querem essa criatividade, mas não conseguem achar. Então hoje aqui a ideia é ir trabalhando aqui, conversando com vocês, uma forma da gente buscar esse processo de criatividade e depois um processo de criação para desenvolver aí, seja qual for a área. Então, eu quero começar aqui trazendo uma pergunta. De forma geral, né, aí, o que é uma obra de arte? Nós trabalhamos com arte, portanto, a gente tem que ter uma noção do que é uma obra de arte. E desde que o homem começa, ele já não tem mais a necessidade somente da alimentação. Quando o homem ele descobre que ele pode trazer seu alimento e começar a conservá-lo, porque a primeira necessidade do homem é a de sobrevivência do ser humano, o homem começa a sentir uma necessidade de desenvolver alguma coisa, anotar alguma coisa, registrar alguma coisa, seja de forma artística, seja de uma forma não tão artística, mas o homem sente essa necessidade de registro. Então, até a invenção da fotografia e do cinema, para não cair no esquecimento e sobreviver na memória coletiva, o ser humano inscrevia imagens sobre materiais resistentes. Então, você pega desde as pinturas rupestres, você vai ver que o registro sempre era em pedras, paredes de caverna. Depois você já vai para uma sociedade mais desenvolvida, né? Mais filosófica, que é a sociedade grega, greco-romana, né? Própria Roma, a Grécia. Você vai ver que a obra de arte sempre é registrada em materiais resistentes, como mármore, você vai ver também esculturas em pedras, você vai ver é, é, ali o calçamento artístico e tantas outras coisas arquitetônicas. Você vai ver que o homem vai tentar sempre trazer essa ideia de persistir a sua memória em materiais resistentes. Hoje, depois do advento da fotografia, né, e hoje também com a internet, nossos registros eles são em papéis, eles são em telas, eles são em tecidos. Então houve um desenvolvimento até aqui. Então o homem sempre sentiu essa necessidade de compartilhar aquilo que ele tinha ali de desejo para colocar é, numa memória permanente, né? Uma forma de gravar. Então, o ser humano, quando ele sai dessa necessidade de sobrevivência, ele começa a registrar as coisas artisticamente. Ok? Seguindo aí, então, pessoal, até o século XIX, então você pega aí, desde essa história que eu estou contando, estão fazendo um panorama aqui para a gente entender esse processo de criatividade, porque não é uma coisa tão simples de falar assim, olha, é A, B e C. É bom entender um contexto. Então, até o século XIX, se você pega desde as pinturas da caverna, vai perpassando ali pelos tempos, né? Idade Média, Renascimento, e chegamos ali, você passa pela a parte ali do século XVIII, em que nós vamos ter ali obras de arte bastante desenvolvidas representando a natureza e tal, e nós chegamos no período romântico, realista, naturalista da arte, a gente vai perceber que até esse momento toda a arte que é produzida é uma arte para representar o mundo. Que forma isso? Para vocês entenderem. Como uma arte representa o mundo?
representar de forma objetiva, representar coisas mesmo. Então, a arte do século XIX estava muito ligada à representação do mundo visível, mundo palpável, retratando de forma objetiva e detalhada. Então, até o século XIX, o homem sentia necessidade de construir esse tipo de arte. Então, a criatividade, até esse momento, era toda gasta em colocar em prática o mundo visível, objetivo, palpável, detalhar questões. E eu queria aqui mostrar para vocês um exemplo de pintura do século XIX, de um autor brasileiro, dei a preferência aí ao Almeida Júnior, boa parte de suas obras está na Pinacoteca de São Paulo, já tive a oportunidade de apreciar algumas obras de arte desse autor. Então, uma representação básica aqui de como era a visão e a criatividade dos artistas até o século XIX. Era isso, era representar o mundo visível, era detalhar o mundo. Então, se vocês observarem aí nessa imagem, vocês vão perceber que é uma pintura de uma família, claro, está descrita aí, a família Adolfo Augusto, provavelmente se for uma encomenda, alguma coisa, e você percebe que o núcleo familiar aí está ocupando uma casa que nós podemos descrevê-la como uma casa burguesa. Nós percebemos um instrumento, o cachorro dormindo aí quase aos pés, né? Provavelmente esse homem bem relaxado, você percebe que só há uma poltrona. Essas poltronas até o século XIX eram somente para os homens. As mulheres não sentavam, e quando elas sentavam eram em cadeiras diferentes. Então, até esse momento aí, nós estamos descrevendo um mundo do século XIX. Isso aqui é um microcosmo do que era o século XIX. Então, se eu for aqui observando, por mais que eu não seja da área das artes visuais, eu consigo aqui descrever. Nós temos lá talvez um órgão, um piano, né? Ali atrás, um violoncelo. Então, isso denota que essa família é uma família abastada, é uma família que, que tem dinheiro, não é uma família pobre. Pelas roupas, os estofados, quadros na parede, plantas, carpetes, e pelo que nós vemos também na porta entreaberta, a gente percebe ali um pedaço de quintal e mais uma construção ao fundo, o próprio piso. Então, gente, basicamente a arte do século XIX gastava-se toda a sua criatividade em representar um mundo visível, ok? Seguindo aí, vamos ver mais um tipo aí de pintura. Eu vou passar aqui por algumas artes, tá? Não vai ser só pintura, não. Eu quero começar pela pintura porque é bem mais fácil de visualizar. Mas isso também vai ser replicado na dança, vai ser replicado no teatro, vai ser replicado na literatura, em todas as outras linguagens artísticas. Então, olha só, essa outra pintura do Almeida Júnior aí, chamada Leitura, olha que interessante essa disposição que ele traz para observar o mundo, tá? O mundo visível, nesse caso. Nós percebemos que por essa imagem a gente consegue denotar um recorte de mundo visível desse tempo. Observem que há uma moça sentada numa espécie de sacada, lendo, e nós percebemos um gradil de metal, como se fosse um parapeito ali, para segurar, né, uma proteção. E por esses detalhes, nós percebemos que essa imagem ela está descrevendo um outro tipo de casa, diferente daquela que nós vimos na imagem anterior. Por essa imagem, olha só, quantas descrições eu posso ver. Um cabelo longo de uma moça, com certeza, para cuidar de um cabelo longo desse, essa moça também não é pobre, é uma moça talvez de uma classe mais abastada.
E nós percebemos na proteção que está além do lugar que ela está lendo, nós percebemos que há o uso já do metal, ou seja, nos apresentando que essa família já tinha dinheiro e condições de construir uma casa que envolvia não só concreto. Nós sabemos que as primeiras construções, e muitas construções do século XIX, eram construções de adobe, de barro, né? E aqui a gente percebe já alguma coisa que parece muito cimento concreto com ferro aí cruzando, fazendo a proteção. O que significa isso? O autor está nos descrevendo a criatividade que ele teve dentro de um espectro de mundo visível. Observem também ao fundo que nós percebemos uma pequena tenda ao lado oposto do que a moça está lendo, que é um tipo de tenda que era encomendada da Europa. Se você perceber o estilo daquela pequena tenda que protege lá aquele toldo, você vai perceber que é um toldo que não era fabricado no Brasil, nem os azulejos eram fabricados aqui. O que eu quero dizer? Um grande extrato e resumo que eu quero que você preste atenção. Aqui é um recorte desse mundo que o autor trouxe. E para finalizar com essa imagem, as sacadas, essa parte que era criada na casa, era justamente para as moças solteiras, que não eram casadas, se sentirem parte do ambiente, porque até o século XIX uma mulher não poderia andar sozinha pelas ruas. As mulheres, elas só podiam sair de casa com uma dama de companhia, com o marido, um irmão ou os pais. Mulheres que andavam sozinhas pelas ruas eram mulheres mal faladas. Então, o que as famílias faziam? Construíam esse avanço na casa para que a mulher solteira se sentisse fora da casa, mas mesmo assim estando dentro da casa. Olha como que era a concepção. Era esse mundo que o pintor tem em mente o que ele está desenvolvendo. Então, por exemplo, você deve estar se perguntando, mas isso daí, o que tem a ver com a criatividade? Eu estou te mostrando que várias partes do processo de criação de artistas era um processo que trazia simplesmente a ideia de mundo visível que eu tenho. Aqui agora nós temos uma representação do século XIX. Claro, essa peça não está sendo aí nessa imagem uma foto do século XIX, mas sim a dramaturgia escrita é de uma peça do século XIX chamada Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen, que é um dramaturgo norueguês. Então, essa montagem aí foi do Teatro Nós Mesmos, e você percebe, observem que agora no teatro, estou trazendo agora para o universo do teatro, olha o espectro de criatividade desse autor agora. Ele está representando um cenário que é uma representação de um mundo visível. Nós observamos que tem uma árvore de Natal, uma pequena mesa, cadeira, um suporte para guardar chapéus e casacos. Nós vemos duas poltronas de época, ou seja, tudo que se apresenta até o século XIX é um tipo de apresentação para um tipo de construção de representação física. Vamos ver aqui uma parte de dança? Olha aí, uma montagem do balé Gisele. Observem, até no balé de repertório, você percebe que o que está por trás do cenário aí é uma reprodução do mundo visível. Tá, Rodrigo, e aí, o que tem a ver com a criatividade? Isso aqui. A arte, quando vira o século XIX para o século XX, a arte deixa de representar o mundo visível e a arte agora passa a representar ideias. O que é importante a gente entender essa evolução do processo de criação e criatividade. Para hoje, no século XXI,
nós não estarmos perdidos e entendermos que a arte também teve uma evolução dentro dos seus processos de criatividade e construção. O que muitas vezes nós percebemos é que as pessoas estão produzindo coisas que pouco têm de criatividade, de processo de criação, e que não fala com mais ninguém a não ser um grupo religioso de sua igreja, ou do seu grupo de teatro, ou da sua pequena comunidade, e não fala com mais ninguém. Somente um grupo entende aquilo. Por isso que é importante nós entendermos esse processo evolutivo aí da arte, para entendermos que tipo de criatividade eu tenho que ter no século XXI. Vamos seguindo aí, então. Olha só, agora a arte no século XX, ela muda a perspectiva. Século XX percebe-se uma mudança. Os artistas passaram a representar agora ideias. Observem essa tela do Salvador Dalí, A Persistência da Memória. Ele não está representando nada do mundo visível. Ele está representando uma ideia. De repente, de que as horas passam, o tempo, a memória tem que resistir, é difícil resistir à memória. Os anos chegam, tem vários relógios derretidos, né? Ou seja, não é um mundo visível, porque não existe relógio derretendo assim. Não existe relógio em cima de uma mesa, uma espécie de suporte que, na verdade, parece uma árvore seca, com um relógio parecendo que está mole, um tecido. Isso é uma ideia. Ele está representando alguma coisa de criatividade agora do seu aspecto de, de intelecto, né? Deixa eu só falar um minutinho aqui com vocês, que eu já falei muito, né? Vocês estão conseguindo, pessoal, acompanhar aqui minha linha de raciocínio até esse momento aqui? Puder abrir o microfone aí para falar um pouquinho comigo? Quem não puder escrever. Estão conseguindo enxergar, pessoal, essas coisas que eu estou falando aqui, mostrando na tela aí? Ok, beleza. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Quer falar comigo para eu não me sentir sozinho aqui? Não, senão vou seguindo aqui, tá bom? Vocês estão vivos, galera? Vou seguindo aqui, ok? Se alguém quiser falar, levanta a mão aí e a gente segue, tá? Então agora, gente, há uma mudança, século XX, 1901 para frente, a gente vai perceber agora que a arte busca sua criatividade a partir do campo das ideias, não mais do campo de representar o mundo. Sim, Lilian, pode. Abre o microfone aí, pode falar, perguntar, colaborar. Rodrigo, surgiu uma dúvida. Uhum. Por exemplo, essa imagem anterior, se você não tivesse explicado, eu acho que eu não teria conseguido entender, sabe? Então, isso indica alguma falta de criatividade? Aonde? Só um minutinho, deixa eu voltar. Qual foi a imagem que você. Essa do relógio, Aqui, né? é, É, não é que significa uma falta de criatividade. É que aqui agora eu estou te mostrando uma perspectiva que talvez você não conhecia, você não parou para observar. Porque aqui eu te mostrei agora e estou já falando, né? uhum, Talvez, se eu coloco uma outra imagem, né? Coloco outra imagem, te dou um tempo, pensa aí, e você já vai começar a observar e tirar alguma ideia daquilo que você está enxergando. Não está correlacionado diretamente com a ideia de falta de criatividade, eu não consigo visualizar. Toda arte ela tem uma intenção, um objetivo de descrever algo. É claro que o contato que a gente vai tendo cada vez com linguagens artísticas, seja do teatro, da dança, mais nossa sinapse, nosso cérebro, ele vai pensando de forma mais artística, né? o Mas Salvador Dalí, ele era é surrealista, né?
Isso aqui é surrealismo. Isso aqui aí assim, aí se a gente for agora expandir de um aspecto mais técnico, o Salvador Dalí é um surrealista, um pintor que fez parte de um movimento artístico do século XX chamado Vanguardas Europeias. Aí nós vamos ter outros aspectos, né? Eu não estou comentando de forma mais técnica aqui, porque a ideia mesmo é visualizar a diferença de um artista do século XIX para um artista do século XX, para depois a gente pensar no que nós, como cristãos, estamos fazendo em pleno século XXI com aquilo que é criatividade e processo de criação. Então, se você observa de um século para o outro, quantas mudanças tivemos, né? Olha só, gente, essa obra de arte aqui da Lydia Clark. Tá? Então, estou mostrando visual, estou mostrando teatro, estou mostrando dança. Observem para vocês verem. Chama bichos. Isso não parece nem de longe um bicho, não parece nem um animal, mas é porque no século XX os artistas querem agora falar sobre ideias. Eles querem conceber ideias, apresentar ideias sobre, sei lá, tudo. Ou às vezes também nada. Eu quero mostrar ideias, eu não quero mais copiar esse mundo. Parece que houve um desgaste dessa ideia de, tipo assim, ó, ficar representando a mesma coisa. Então a arte, ela vai ganhando esse aspecto. Olha a peça Liberdade, Liberdade do Milor Fernandes. Olha para vocês verem, gente, século XX. É representar ideias. Conseguem visualizar? Não há cenário. Olha como. O que eles estão fazendo aí? Estão representando o que aí? Vocês conseguem enxergar? Qual é a representação agora Uma casa? desse... Oi? Parece uma casa. Sim, é uma casa. Perceberam como que a concepção artística mudou? Agora não tem nem cenário. Olha só, o ser humano se coloca na posição do cenário e também do ator. Ou seja, isso é uma representação de ideia, não é mais representação de um mundo visível, objetivo. Aqui é uma ideia que a pessoa trouxe, que essa montagem trouxe, e que nós estamos enxergando essa ideia. Eu quero fazer uma casa de pessoas. E aí a gente pode tirar um monte de raciocínios subjetivos. Então a arte, quanto mais ela vai chegando próxima do nosso tempo, mais subjetiva ela vai ficando. Lembram lá que eu comecei aqui no início dessa fala, dizendo que num primeiro momento os registros para persistir, para eternizar, é tudo feito em materiais resistentes. É mármore, é pedra. Agora, nós já estamos, ó, no século XX, vendo a arte sendo transformada agora num processo de criatividade para desenvolver ideias. E muitas vezes ideias subjetivas, não tão objetivas assim. Ok? Seguindo aí então, pessoal. Dentro dessa perspectiva do processo de criação e da criatividade, quero deixar aqui uma reflexão. A arte deve promover um ambiente que o espectador não encontrará em outro lugar. Deixa eu explicar esse raciocínio para vocês. O único lugar, do, o único lugar da face da Terra que nós conseguimos fazer as pessoas saírem de casa, gastarem um tempo para sentar e assistir algo do qual elas não sabem o que vai acontecer, é na arte, é no teatro, é na dança. Arte nenhuma, outra, por exemplo, o cinema. Vamos pegar aqui o cinema. Cinema, o cara sabe do trailer, ele já conhece boa parte daquilo, ele viu muitos comentários. A peça de teatro, se ele não conhece o texto, ele vai sentar para assistir aquilo que ele não sabe.
É a oportunidade que o ator, o bailarino tem de apresentar alguma coisa para a pessoa da qual ela vai dar um tempo para nós desenvolvermos alguma coisa da qual ela não sabe o que vai acontecer. Por isso eu digo que nós devemos promover um ambiente que essa pessoa vai sair dali e dizer assim: uau, se não fosse aqui, eu não teria essa perspectiva, eu não teria essa vida. Isso tem a ver com a criatividade. Vou aqui expandir um pouquinho mais esse raciocínio para vocês entenderem no que é que essa reflexão ela vai culminar. Prestem atenção. Nossa profissão de fé dentro do cristianismo, nossa declaração de fé, parte de um princípio de um livro sagrado chamado a Bíblia. Né? Parte desse princípio. Você pega, por exemplo, uma peça de teatro do qual eu vou tirar um texto, eu vou extrair uma história da Bíblia. E há histórias que eu quero fazer uma montagem fiel ao texto. Tá tudo certo. Mas tem montagens que eu quero recriar, eu quero trazer um aspecto novo, diferente ali do que foi apresentado, eu quero mostrar uma outra perspectiva. E quando eu vou montar isso, eu coloco o público para sentar e assistir, é nesse momento que eu tenho que promover para ele algo que ele só vai ver ali na arte. Olha só, gente, arte nenhuma vai substituir uma pregação. Porque nada é mais eficaz do que a linguagem falada. Ainda mais quando todos entendem o idioma. Então, uma pregação, por exemplo, a eficácia dela é iminente. Então, se eu tenho como pregar, se eu tenho como ler a Bíblia, se eu tenho como assistir na televisão, se eu tenho como assistir na série, qual é o sentido de eu sentar para assistir no teatro? Compreende? Não sei se eu estou sendo claro, porque muitas vezes o que eu observo é as pessoas levando uma obra de arte para o outro assistir, e aí dentro dessa perspectiva de criatividade, que a pessoa vai olhar e falar assim, cara, eu poderia ver isso em outro lugar. E eu vim aqui assistir. Porque quando pressupõe-se arte, teatro, dança, nós queremos ver a possibilidade de recriação daquilo que foi proposto. Porque se não fosse desse jeito, não funcionaria, não daria certo. A gente sempre quer ver qual é a proposição que o ator, o bailarino, vai trazer sobre a perspectiva colocada de tema, de texto. Outro dia eu auxiliava uma pessoa aqui na minha cidade com alto de Páscoa, e aí eu fiz essa pergunta, eu falei assim, você acha que nós não estamos colocando aqui para as pessoas assistirem o que elas poderiam ver, por exemplo, no YouTube? Muito melhor, muito mais bem feito? Ela falou, pior, né? Eu acho que a gente está fazendo. E aí é o momento da gente pensar isso, de quando eu vou levar algo, eu vou entregar uma obra, essa obra eu tenho que pensar nela como algo que a pessoa vai ter aquela sensação, vai ter aquela vivência somente naquele ambiente. Queria ouvir vocês um minutinho aí. Tá claro até aqui agora? Vocês estão compreendendo aqui a linha de raciocínio? Concordam, discordam? Queria ouvir vocês aí um pouquinho. Quando eu falo dessa questão aí de apresentar algo que a pessoa só pode ver ali, é algo que é muito sério, gente. É muito sério mesmo. Por exemplo, nós não podemos levar a nossa arte como se ela fosse uma brincadeira de fazer de conta que eu estou apresentando alguma coisa para as pessoas. Não pode ser desse jeito. A gente tem que proporcionar esse ambiente.
esse ambiente de vivência que em outro lugar eu não vou ter. Porque nós temos tantas outras coisas, e aí vamos falar de nós aqui, vamos falar de mim. Às vezes me falta recursos aqui na nossa companhia para a gente fazer coisas que a gente queria. Então, o que que nos sobra, gente? A criatividade, a recriação, o processo criativo, ressignificar as coisas. Porque se você tem recursos para desenvolver tantas outras coisas, facilita. Mas quando você não tem, o que que te sobra? Recriar. E isso as pessoas gostam, o ser humano gosta de apreciar isso. Deixa eu falar para vocês, pega um exemplo aqui. O cuidado em apresentar para o espectador aquilo que ele só vai encontrar ali no teatro, resvala muitas vezes até em coisas simples. Por exemplo, é, vamos, vamos falar de figurinha. Vamos falar de figurinha. Você pega ali uma peça que você está assistindo e não tem intenção nenhuma, não é um cara ali que está praticando esporte, e no meio dali da cena, você vê uma marca bem gigante na camiseta do cara da Nike. Você olha para o tênis dele, um tênis da Mizuno, que seja. Você olha para a bermuda do cara, você fala, cara, eu já vi uma bermuda dessa aí na rua. Aquele momento ali não traz um, um, uma coisa de você pensar assim, cara, não sei se vocês entendem aqui onde eu quero chegar, de não recriação, de não criatividade, porque as pessoas, quando elas olham, por mais que elas não falam, elas sentem isso, e é dentro daqui da nossa cabeça que a gente fica calculando aquela coisa assim, rapaz, eles fizeram isso, eles construíram aquilo, olha, é um pensamento, entende? Então tem que proporcionar para a pessoa isso. A arte comunica, deixa eu só ler aqui, ó, ainda estou digerindo, excelente, a arte comunica e esse ambiente precisa ser criativo, isso, muito bem. Então, pessoal, é isso, vamos seguindo aqui. Então, sua arte, ela responde as três perguntas? Que três perguntas seria essa? Vamos lá. Arte para testemunhar. Sua arte testemunha alguma coisa? E aqui, quando eu falo testemunhar, eu estou falando em vários aspectos. Eu não estou falando de um aspecto apenas. Porque quando a gente fala de testemunho, a gente automaticamente liga a ideia de que Deus fez um milagre e aí eu tenho que contar alguma coisa mirabolante. Eu tenho que contar assim, uma coisa cabeluda, porque senão não é testemunho. Muitas vezes, testemunhar através da arte é também uma forma de criatividade para você responder essa pergunta para esse mundo caótico, perdido, para as pessoas que não sabem para onde vão, e quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, testemunhar para elas coisas, por exemplo, da sua vida ou da sua vida com Deus. Testemunhar, por exemplo, a, a chancela da boa amizade, a chancela do bom amigo, a chancela do companheirismo. Isso tudo são formas de testemunho. Será que as obras de arte que a gente produz, e aqui eu estou falando de dança, coreografia, será que as pessoas conseguem ver algum testemunho de algo ali, naquele desenvolvimento artístico? Segunda pergunta, a arte para ensinar, será que a nossa arte ensina alguma coisa? Ou será que as pessoas sentam assim e falam assim, cara, o que é isso daí? Será que a arte, será que a dança, ela não só foi movimentos? Será que não só foi cor de roupa? Será que teve uma concepção de ensinar alguma coisa através do figurino? Das pessoas olharem e falar, cara, aquele figurino ali está me dizendo alguma coisa. Da pessoa sair dali intrigada, querendo descobrir, de ir atrás, perguntar. Será que a arte está ensinando alguma coisa sobre Deus,
sobre o nosso tempo, sobre nós mesmos, sobre o próprio fazer artístico. E, por último, a arte para refletir. Será que a nossa arte reflete alguma coisa? Ou só o povo da igreja entende? Ou às vezes nem entende, mas ficam em silêncio, calado, para não ofender ninguém. Ou assim, assiste meio porque tem que assistir mesmo. Não tinha jeito de eu fugir, seja lá no culto, seja no lugar que tá. Eu não tenho como sair aqui agora. Então eu vou ter que assistir isso. Será que a nossa arte faz as pessoas refletirem sobre a vida, sobre a condição do mundo, sobre a nossa condição como seres humanos? Deixa eu ler aqui mais uma mensagem. Boa noite, Rodrigo. Eu estou acompanhando e gostando bastante. Mas precisando. Ok, então. Vai com Deus, Tamires. Então, pessoal, eu não vou demorar muito, tá, pessoal? Daqui a pouco também a gente vai encerrando. Quero ouvir também vocês aqui, para a gente fazer esse bate-bola aqui, jogo rápido. Então, nós precisamos fazer uma arte que leva também reflexão. Que leva reflexão. Pessoal, muitas vezes a gente acha que simplesmente pegar o fato de um tema cristão ou pegar uma passagem da Bíblia e fazer a arte, pronto, eu já levei as pessoas a refletir um monte de coisa. Não é bem simples assim. Não é tão simples assim. Porque a Bíblia ela é muito mais completa do que uma pessoa dançar. Se a pessoa lê lá o texto, ela vai conseguir entender muito mais do que uma dança. Concordam comigo? Ela vai conseguir compreender muito mais. Por isso que nós temos que levar uma criatividade de excelência para fazer as pessoas refletir através daquela dança o que ela não poderia ver em outro lugar a não ser somente naquela dança, naquela coreografia. E chegou o tempo, gente. E aí agora, nesse panorama que eu trouxe para vocês, o que você acha que é a representação da arte para o século XXI? No século XIX, eu disse para vocês e mostrei com imagens, com cenários de dança, teatro, que a arte era uma reprodução do mundo visível, objetivo, detalhado. Isso foi durante o romantismo, durante o realismo, durante o naturalismo. Depois, na virada do século, a arte vai tornando símbolos. Os artistas vão sugerindo, eles vão se tornando subjetivos. Isso desde a arte simbolista, a arte vanguardista, neoconcretista, a arte é, desse tempo do século XX, é ideias. Eu quero mostrar ideias. E agora, o século XXI? O que vocês acham que a arte está representando? E aqui eu estou falando de forma geral. Lá fora, na igreja, qual que é a ideia que você tem de representatividade de arte no século XXI? Quero ouvir vocês aí, rapidão. Vamos lá, gente, me ajuda aí. E aí, Pode falar. deixa eu falar assim, ó. Ó, Verlene, você tá boa, minha filha? Eu tô bem, Direto de Manaus. tudo Seja bom? bem-vinda. Obrigada. Eu tô viajando aqui com você nessa análise histórica, né? Que faz parte Uhum, do processo da experiência estética, né? Que passa pela criação, mas a gente uhum, tem vários lados dessa história, né? Tem quem sim, está criando a obra, tem que estar quem é o espectador, tem as pessoas que estão envolvidas. Você fez um panorama geral e historicamente, né, pelo menos enquanto obra de arte, a gente percebe que a liquidez que Bauman fala também chama a atenção da gente em relação ao que se faz atualmente, né? É uma obra de arte uhum, que a pessoa fala muitas vezes de si, né? Sobre a pessoa, sobre o artista, sobre a sua vida pessoal, sobre as suas uhum, experiências, as suas memórias.
Então, a gente vem nessa linha histórica que era o sagrado, o divino, aquilo que está registrado, fincado em mármores, pinturas, que falava do sagrado, e vem nessa objetificação histórica, e que hoje a gente se depara muito com um artista falando da sua vida. Então, isso dentro do ambiente congregacional, eu percebo que também há uma variação, há mudanças na forma de tentar falar, tentar criar esses processos, né, artísticos, Uhum. tanto no teatro quanto na dança. Você vê a presença do sagrado, é como se a gente mantivesse uma conexão entre os séculos, o início dos séculos, quando se começa ali 1500, 1600, 700, historicamente se falar do sagrado dentro da obra de arte, a gente, enquanto cristão, por ter a linguagem forte, eu percebo que a gente vai, toca o sagrado e fica nessa mistura com a liquidez. Eu ainda Uhum. sinto muito dentro de algumas obras que são feitas dentro da igreja. É óbvio que com todas as suas é, peculiaridades, particularidades, né? E a gente vê um empenho muito das pessoas no período da Páscoa fazerem essas representações. Então, cada igreja se posiciona, né? Pelo menos em Manaus nós temos igrejas fortes que fazem. Ai, o meu celular está descarregando. Rodrigo, seu microfone não tá saindo. Não. Pega o outro. Carregou, mano. Só um minutinho, deixa eu ver o outro Agora aqui. a gente tá te ouvindo. Tá ouvindo agora? Oi, Uhum. oi. Uhum. Não, não estamos ouvindo mais não. O que que você fez aquela hora? Você pegou o outro? Não. Fala. Oi, oi. Agora sim, põe esse. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. A Verlene falou sobre. Rodrigão, sumiu o som. A gente não te ouve. Vê se tá carregado, se tá ligado. E agora, vocês estão me ouvindo? Sim, deixa assim. Sim? Sim, Aham. A Verlene foi bem certeira aí no, no, no que ela colocou, que é justamente isso. A arte do século XXI, ela é uma arte que sempre está buscando, ela traz essa ideia do, do apontar para o artista, e eu vou além um pouquinho aqui. Parece que é um firmar de estacas de identidades. De mostrar, parece olha, aqui é meu pedaço, aqui é meu quinhão de terra, né? E isso é uma coisa que você vê bastante é, misturado. Inclusive, na hora que você quiser falar aí, tá, meninas? Na hora que retomar o celular aí, me interrompam, tá? Essa ideia de buscar o seu pedaço, muitas vezes nós estamos deixando de conversar sobre coisas importantes, refletir, testemunhar, que são essas três perguntas. Ela estava falando aí da Páscoa, né?
eu escrevo aqui em Goiás, né, e vendo os textos aí para um monte de gente, e eu tenho tentado, dentro desse processo de criatividade, não tem jeito, gente. A Páscoa, ela está descrita na Bíblia como ela é. Ela está descrita perfeitamente do que foi a Páscoa para nós cristãos. É o grande evento. Aí, quando a gente vai representar os autos, que seja, quando nós quisermos sair da ideia de representação do alto, lá da história bíblica lá, aí vai ter que entrar um processo criativo aqui. Eu fiz um texto agora recente, que eu entreguei esse texto, o nome do texto para Páscoa, gente. Olha só. Quem procura amor encontra na feira. É tema de Páscoa? Não é tema de Páscoa. Mas eu senti impelido de conversar sobre o amor com um personagem, rapidamente aqui falando para vocês, em que ele percebe que na época da Páscoa todo mundo corre, é feriado, tem todo aquele discurso cristão, mas ele que está lá na feira não está vendo o amor. E aí, por isso que é o tema que ele pergunta, que justifica, que responde. Quem procura amor acha na feira, né? Ele está procurando. Ele é um feirante que não vê amor nenhum das pessoas. Ele vê as pessoas passando, né? Muitas vezes comprando as coisas, vou fazer a ceia de Páscoa, vou fazer isso, mas ele não vê o amor. E é um tema que eu pensei em trazer para conversar justamente para falar de uma forma mais criativa sobre essa questão da Páscoa. Então, tem algum problema em reproduzir o texto como é originalmente lá? Não tem nenhum problema. Mas nós precisamos, às vezes, esticar um pouquinho mais as tendas para a gente sair desse lugar comum, desse lugar que a gente meio que já manja, né? Todos os caminhos das pedras, e ir para um lado em que vai exigir mais um processo de criatividade, de criação. Então, resta novamente as três perguntas. Está testemunhando? Está ensinando alguma coisa e está levando a refletir? Quando eu falo sobre refletir, eu estou falando aqui, gente, de coisas profundas. Vou tocar num assunto aqui bem delicado. Olha só para vocês verem. Quando a gente vai produzir teatro dentro das igrejas, se eu tiver errado, vocês vão me corrigir. A gente movimenta no campo físico e técnico de ensaiar exaustivamente, buscar técnicas, uma série de coisas, correto? A gente quer fazer o melhor. Ensaia, pega a coreografia, põe movimentos técnicos. Quando vai conceber o figurino, corre atrás de coisas físicas. São tecidos, que é grana para fazer o corte, que é costureira para costurar, e a gente vai atrás de quem tem, de quem a gente encontra, faz tudo. Quando vamos para a parte de cenário, é também físico. Ou seja, toda a concepção do espetáculo, do que você vai produzir, é físico. Só que na hora da temática, é um negócio que não é nem espiritual, nem físico, nem subjetivo. É uma coisa assim que muitas vezes as pessoas não compreendem. Parece que falar de determinados assuntos não é uma parte, para a grande maioria das equipes, tão importante quanto correr atrás de coisas físicas. Então, às vezes, eu fico me questionando, eu falo assim, mas este assunto, até o momento, foi tudo muito físico. E na hora da mensagem, tudo que é físico, e aí eu vou te explicar. Por exemplo, falar sobre questões, por exemplo, ambientais. A Bíblia traz questões ambientais. Por exemplo, falar sobre a miséria, a pobreza, a Bíblia traz. Só que na hora que o texto vai ser produzido, a coreografia vai ser produzida,
parece que tudo é anulado e somente a ideia de falar do relacionamento entre o homem e Deus é válido. Não sei se vocês estão compreendendo. Eu não estou invalidando a ideia de que esse contato, amor Deus Pai, amor Espírito Santo, ser humano e Deus não seja válido. É totalmente válido. Mas nós vemos que somente este assunto está reverberando muitas vezes. E existe tantos outros assuntos que a Bíblia traz, que a Bíblia coloca. Se a gente for buscar, hoje eu fiz até uma lista aqui de versículos, daqui a pouco eu leio para vocês, de versículos da Bíblia que falam sobre o cuidado, por exemplo, da saúde mental. Fala do cuidado da saúde do público ou as pessoas a refletirem sobre também essas questões. Porque essas questões, elas são importantes e elas não são menos sagradas. E num processo de criatividade, muitas vezes nós estamos esgotados porque a gente está tentando gerar uma criatividade maior do que a própria essência que a Bíblia traz, que está lá no cânon sagrado, no texto. E nunca nós vamos superar isso. Por isso que Jesus Cristo, ele abordou não só o assunto da sua salvação, mas ele abordou também tantos outros temas. Ao longo das páginas do livro sagrado, da Bíblia, nós percebemos uma gama de assuntos. Nós percebemos instruções, inclusive, de higiene, quando o povo caminhava, perambulava pelo deserto. Ajam assim, façam desse jeito. Quando a mulher estiver nessa situação, retire ela do arraial. Faça assim, faça assado. Só que hoje, em pleno século XXI, nós não, nós estamos escassos de assuntos que extrapolem e que não são menos santos ou que deixem de ser sagrado, porque, gente, não é só o fato de falar Jesus na peça que torna ela sagrada ou que torna ela uma peça que seja, como que eu posso te falar? Espiritual. Não é. Por exemplo, quando eu socorro um amigo com um abraço ou com o meu próprio silêncio, eu tô, eu tô sendo bíblico. Quando eu faço uma peça em que eu apresento uma verdadeira amizade, eu não falei de Jesus hora nenhuma, mas eu falei da verdadeira amizade. Eu estou falando de Jesus, mesmo sem estar falando dele. Às vezes, o que eu percebo, gente? A pessoa esgana o texto, esgana a coreografia, só no final para empurrar Jesus, só para falar que falou dele. É tipo a pregação que o cara mandou todos os recados possíveis, ele falou de tudo que ele queria, aí no final ele só leu o versículo mesmo para não passar vergonha, para o povo não falar que ele não leu a Bíblia. Compreende? Assuntos que extrapolam o senso comum da Bíblia. Importante. Então, nós temos uma série de assuntos que a Bíblia traz e são assuntos que conversam com o nosso tempo. Assuntos que eu tenho um texto agora, inclusive vou no mês de maio estar em Manaus. Quero viver Manaus, a experiência de Manaus. Um dos textos é um homem que ele é um tecelão e ele está questionando Deus sobre ele ter perdido a mãe dele pela fome, pela fome que ronda ele. E ele está ali questionando Deus nesse texto e tal. E o amigo dele no texto fala para ele, né? Fala assim, eu acho que está faltando um pouco de fé, de uma oração, e leva ele a fazer uma oração. E, e dentro dessa perspectiva, e eu tô encerrando, tá, pessoal? Para vocês também aqui entrarem, falarem, a Jaqueline, as meninas aí que estavam falando. Então, dentro dessa perspectiva, eu estou trabalhando Deus, eu estou trabalhando
a questão da fome, eu estou trabalhando a questão da dúvida. Quem nunca teve uma dúvida, gente? Um questionamento existencial sobre mesmo nossa própria fé, se Deus mesmo está nos ouvindo, são questionamentos que nos amadurecem. Só que eu tenho percebido como dramaturgo uma escassez desses assuntos que seriam importantíssimos para a gente puxar uma conversa mais profunda com a sociedade. Então, eu acredito que um processo criativo, ele passa por essas ferramentas, por essas perguntas, e não só isso, gente. Passa por um questionamento de nós aprendermos a contextualizar a palavra de Deus. Gente, Jesus, ele chegou naquele tempo com a mensagem daquele tempo que extrapolou aquele tempo e chegou até nós. Jesus chegou com as roupas da época, Jesus viveu como na época, e ele não trouxe uma coisa assim que ninguém entendesse. Inclusive, a palavra de Deus diz que ele não se usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. E aí nós queremos apresentar para as pessoas uma coisa que é tão sobrenatural, tão do além, que as pessoas não entendem. Não entendem. E Jesus Cristo, ele falou com o tempo, nas palavras daquele. Eu me lembro bem de uma passagem bíblica que fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus, naquele momento, ele estava próximo a um lugar que as pessoas temiam ser o inferno. E ele falava aquilo lá, dando exemplo daquele lugar. Ele conversava sobre coisas da época, coisas que faziam sentido para a multidão. E hoje eu percebo uma escassez de conversar com essa multidão coisas deste tempo. Propormos assuntos que, gente, aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou falando para você abandonar nada do que você está fazendo, mas eu estou te pedindo para ser mais inclusivo com uma gama de outros assuntos que a gente precisa falar. Depressão, abandono, tantas outras coisas, que está tudo na Bíblia e nós podemos ter criatividade para trazer esses assuntos. Vamos lá, gente. Quero ouvir vocês aí. Vou deixar aí rodando. Deixa eu tirar esse compartilhamento de tela aqui para eu ver o rosto de vocês. Alguma pergunta, alguma colocação? Pode falar, Belém. Vai lá, Verlene, conclui aí. Você fugiu e voltou. Não, o celular descarregou, perdão. E eu não reparei que ele estava para descarregar. E aqui está a Jaqueline, porque ela usou o computador e ficou salvo aqui o nome dela. Então, é interessante trazer esse tipo de discussão, né? Porque, de fato, assim como o Ivan colocou que às vezes a arte, né, com essa concepção cristã, ela fica ali restrita. Eu Vocês sabem que a Jaqueline é diretora e fundadora da Companhia de Arte Cristã, isso tem muitos anos, mais de 30, e ela sempre fez as direções de espetáculo nesse sentido oposto, né? Quando a gente fez espetáculos sobre água, sobre meio ambiente, a Árvore Rabugenta foi um espetáculo de Onex que a gente fez, acho que mais de 50 vezes na cidade. É uma árvore extremamente irritada, porque a questão do desmatamento. Então, a gente sempre andou um tanto por trabalhar fora e dentro da igreja, né? A gente sempre fez esse roteiro, o que eu estou fazendo para a sociedade, né? Eu louvo a Deus, eu amo a Deus acima de todas as coisas, temos testemunho, mas como é que a gente trabalha profissionalmente fora
E durante um tempo a gente recebia mais convites para as igrejas, mas as igrejas explodiram em fazer, em criar seus próprios guetos, seus próprios nichos, principalmente no norte, né? Nós temos essa característica da quantidade de igrejas que fecharam seus guetos, seus grupos. E dali em diante, muitas pessoas fazem seus próprios trabalhos e raramente convidam outros grupos. E a gente montou a Grande Bailarina, tivemos a oportunidade no ano passado de apresentar um trecho dela. E a Grande Bailarina ela trata sobre a questão da gordofobia, né, que é uma questão de violência que vem do bullying e dali em diante, dependendo da questão de quem assiste, como vê a crítica, ela se identifica também por uma questão do corpo, né? Que é uma crítica absurda que se tem sobre o corpo, sobre o ideal de corpo, sobre esse corpo que você diz que é o corpo que é saudável, o corpo que é ideal. Então, é uma crítica que a gente entende o princípio do amor, né? O amor ao próximo, mas também a mim mesmo. E como é que eu manifesto esse amor? Como é que eu vou dizer que eu me amo do jeito que sou, né? Com o corpo que tenho? E esse cuidado e esse respeito. A Bíblia relata também sobre a necessidade do respeito. E a gente abraçou o espetáculo A Grande Bailarina e esse ano a gente vai estar acrescentando o tema do etarismo, que é importante, porque essa questão da cobrança que se tem sobre o envelhecer, né? Ou não se pensar sobre este envelhecer. Como é que isso acontece? Todas as críticas que emocionalmente, socialmente se tem sobre este envelhecer. E enquanto a palavra de Deus fala sobre os anciãos, sobre os mais velhos, sobre a sabedoria que existe sobre os mais velhos, a gente socialmente é excludente na prática social. Os grupos mais frágeis sempre são as crianças e os idosos, né? Então, essa versão agora 2025 da Grande Bailarina, além da gordofobia, a gente vai estar acrescentando o tema do etarismo. Então, é maravilhoso, Rodrigo, ver você instigar e cutucar esse fazer, o que estamos fazendo, como estamos fazendo e do que estamos vendo à luz da Bíblia, que a Bíblia fala de sociedade, né? Da questão ambiental, das questões sociais, das questões da vida. Então, é ótimo esse cutucar, para que a gente não reduza o cristianismo somente ao evangelismo, né? Ele é muito mais profundo, ele é abrangente. E é isso, muito bom ver você. Vai ser bem-vindo aqui para passar calor. E muito bom poder compartilhar esse momento. E quero também ouvir os colegas. Vamos lá, gente. Mais alguém pode contribuir? Pessoal, vocês estão falando de onde? Pelo menos fala um pouco assim, onde vocês são e o que que vocês têm, como é que vocês veem essa questão desse processo de criatividade na realidade de vocês? Pode deixar Eliane, pergunta Bruno, também, tá, gente? Quiser fazer alguma pergunta, Amanda, Luiz, Rosana, Érica, Lisa, Dança e BNC. Fala um pouquinho de onde vocês estão e como que é isso aí. O pessoal tá dormindo, será? quiserem deixar, tá, pessoal, alguma pergunta sobre o processo criativo, sobre esse assunto que a gente tá abordando aqui, tá? Fiquem à vontade, essa é a hora da gente falar, da gente trocar ideia,
da gente se fortalecer. Talvez você está precisando de uma direção, talvez está precisando de um norte aí, né? Esse é o momento. Aqui a gente tem um pedacinho aí de cada parte aí do Brasil, né? Pessoal que se apresentou antes, Débora. Tem gente de Brasília, de Anápolis, tem as meninas do norte, né? Tem gente de Goiânia, de Curitiba, e, e assim, a gente precisa se fortalecer, pessoal. A gente precisa trocar experiências, fazermos esse essa troca, sabe? Para a gente até entender, né, o movimentar das coisas, né? Cada um na sua região, suas dificuldades, suas questões. Aqui todo mundo que está aqui de alguma forma lidera, participa de um grupo de arte. Quer falar, Amanda? Sim, Manda boa ver, minha noite. filha. Então, eu sou a Amanda, sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu estava pensando aqui, né, que a minha situação foi um pouco. Que eu parei no teatro, assim, um pouco. Não vou dizer do nada, porque foi de Deus, assim, né? Eu sempre acabei participando na igreja, mas por muitos anos a nossa igreja aqui acabou ficando sem grupo de teatro. A gente teve a dança, né, por bastante tempo, assim, mas o teatro não tinha mais quem liderasse, quem tomasse a frente. E aí eu acabei assumindo, alguns anos atrás, a dança aqui na igreja, e Deus começou a me incomodar sobre essa área do teatro que estava parada, né? E muitos jovens aqui perguntando e querendo participar, e não tinha ninguém que realmente encarasse tomar frente. E aí Deus falou comigo assim sobre isso, né? E eu acabei tomando a frente e agora liderando o teatro também. Então, para mim, tem sido bem desafiador exatamente essa questão da criatividade. Por quê? Porque às vezes a gente acaba se movendo por eventos, né, que a própria igreja faz, e outros, algo específico que Deus nos dá para a gente desenvolver. E aqui na igreja, Deus nos deu uma estratégia que a gente chama de culto das artes, que outras igrejas chamam de noite das artes, né? E então, como a nossa igreja estava muito tempo sem nada, assim, o primeiro que a gente fez em 2023, a gente fez baseado nos 4 pilares da arte para apresentar para a igreja, né? Dar uma visão de ensino. Já o do ano passado, a gente contou uma história, né? Então, a gente criou um teatro, e aí dentro desse teatro a gente colocou algumas coreografias que acabavam compondo a história. E esse ano a gente tem o desafio do culto das artes novamente. E eu me vejo nessa parte da criatividade, porque eu não sou uma pessoa que consigo desenvolver muito rápido. Eu preciso de um tempo. Então, às vezes, isso para mim, relacionado a prazos ou alguma coisa, às vezes é um problema, porque a minha mente, ela vai, assim, né? Muita ideia, muita coisa. Eu gosto de compartilhar com o grupo, né? Pegar as ideias, aquilo que Deus está falando com eles também, e depois a gente construir algo juntos. Então, compartilhando um pouquinho assim dessa minha experiência. Então, assim, o meu desafio é romper nessa questão da criatividade e também me desafiar a fazer aquilo que não está na minha zona de conforto. Porque às vezes a gente tem umas ideias muito legais, só que a gente fica pensando assim: não vou fazer porque eu não sei se vai dar certo. Eu não vou fazer porque acho que vai dar muito trabalho. Então, um questionamento assim, que eu queria fazer quando vocês têm uma ideia, se é algo que Deus coloca no coração de vocês sobre uma peça, um musical, alguma coisa do tipo, como que é esse processo assim para vocês de criatividade, de montagem disso, assim? É com o grupo, é a liderança que acaba construindo?
Vou comentar aqui contigo, Amanda. Eu vou falar desde o do processo criativo particular, tá? Eu sou, assim, não sei se todos aqui já pelo menos me viu, conhece, eu sou diretor teatral aqui da Companhia Rema, né? Um dos facilitadores aqui da Regar, e, produzo os textos aqui da companhia, faço do teatro, dos espetáculos da escola e tal. Eu tenho uma forma que há alguns anos eu faço. Primeiramente, minha criatividade vem do meu dia a dia. Eu nunca saio de casa com um olhar de que eu estou andando simplesmente de um ponto ao outro da cidade. Ao mesmo tempo que eu estou andando de um ponto para a cidade, seja para ir dar uma aula, seja para ir buscar uma criança na escola, a todo momento meu olhar é de observação do que é que está acontecendo em minha volta. Então, durante esses tempos, né, de caminhada, de frequentar algum lugar, alguma coisa, esse olhar, ô Amanda, de observação, sempre faz com que alguma coisa salte aos meus olhos. Quando alguma coisa salta aos meus olhos, que eu acho que vocês conseguem compreender essa ideia do que eu estou falando, que alguma coisa te chama a atenção, eu anoto aquilo. Eu anoto aquilo em algum lugar, que eu tenho alguns cadernos aqui em casa mesmo, caderno, tem bloco de notas. Então eu anoto aquilo ali e eu dou um tempo a mim mesmo para ver como que aquela ideia assenta diante daquilo que foi gerado ali. Então, por exemplo, o último texto agora que eu produzi surgiu de uma ideia de que as pessoas, nós, seres humanos, nós falamos sim ou não, muitas vezes sendo o que nós não queremos falar verdadeiramente. A Bíblia diz que nossa palavra tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Só que tem dia que nós falamos não, mas queríamos dizer sim. E tem dia que a gente fala sim e queríamos dizer não. E a partir disso daí, eu comecei a pensar um texto. E deixei. Ficou em off aqui. E as coisas vão se assentando na mente, né? E aí eu começo, depois que eu tenho a ideia, é igual quando você quer comprar um carro, vou chutar uma marca aqui, você quer comprar um Corsa 2000 e não sei quanto, você quer comprar um Corolla, você já viu que automaticamente parece que você só vê aquele carro. Onde você passa, você vê aquele carro. Não é que aqueles carros aumentaram, é que o seu olhar agora está para um Corolla. Você quer achar um Corsa, você quer achar o Corolla. Então, seu olhar está num olhar de filtro. Você sempre está procurando. Então, seu olhar estiga para aquele carro. Quando você delimita um tema no seu coração, na sua mente, várias coisas vão saltar aos seus olhos. Você vai começar a enxergar o mundo com aquilo, com aquela ideia. Você vai começar a ver aquelas coisas numa pregação, você vai ver aquilo na fala de uma pessoa, e aí eu começo um processo, então, pronto, já surgiu uma criatividade naquilo, né? Agora, o que vai gerar essa criatividade é o processo de criação. O que é o processo de criação? Pesquisas, laboratório, aprofundamento naquele tema, levar para o grupo, discutir aquilo. Gente, o que é uma coisa que aborta o processo criativo? E assim, até uma sugestão, tá, pessoal, para vocês. Esses dias eu produzi um texto aqui falando sobre isso. Essa ideia de sempre estar produzindo alguma coisa
para suprir um evento ou uma necessidade, aborta o processo criativo. Porque existem grupos, eu conheço grupos de teatro que eles têm 10 anos de existência, 15, 20 anos de existência. Eles não têm uma peça pronta, eles não têm um nada pronto. Por quê? E são grupos assim que eu dei aula, produzi, porque o tempo todo eles estão acudindo um evento. O tempo inteiro eles estão correndo atrás de. Então nunca tem um tempo de qualidade para conversar sobre processo de criatividade, criação. Nunca tem um tempo para. Nossa, e se a gente fizer de jeito? Vamos pesquisar mais. Então, a última coisa é mesmo pôr no papel. Então, é bastante conversa, E aí depois eu vou para a parte de escrita, né? Da parte de mesmo de colocar no papel. Quando eu vou para a parte de colocar no papel, eu penso isso que eu estou falando aqui, que tanto que eu estou respondendo essas perguntas de testemunho, de ensino e de reflexão para a sociedade, que tanto eu estou contextualizando. Então eu sempre penso naquela pessoa mais leiga de todas, se ela vai entender a mensagem de Cristo que eu estou carregando naquela peça. E eu sempre procuro fazer com que a minha mensagem ela seja uma mensagem que qualquer pessoa entenda, inclusive eliminando esse, essa forma de falar muito peculiar de nós crentes, que assim, e você, esses dias eu fui com os meus meninos, Érica, já te deixo falar, tá? Foi com os meus meninos aqui de elenco de teatro, a gente, de vez em quando, assim, a gente sai juntos para assistir uma peça de teatro. Nós fomos assistir uma peça de teatro. E eu tava reparando os meus liderados lá no teatro. Tipo assim, eles conversando e eu vendo, eu de longe vendo. Eu falando assim, ó, a galera de longe vai ver que tem um jeito de conversar. Eu saí daquela bolha. Eu falei assim, ó, deixa eu ficar afastado vendo meu grupo conversar. Tipo assim, não, amado, pode sentar aqui do lado. Não, assim, acessando um certo vocabulário, não tem nada contra, tá, pessoal? Só quero aqui contextualizar. Então a gente tem que sair dessa bolha, porque senão na hora que eu vou pôr no papel, Amanda, eu tô conversando justamente igualzinho eu converso, sou eu dizendo e descrevendo a mim mesmo. Compreende? Então eu tenho que tomar esse cuidado de ver, não, deixa eu ver aqui, deixa eu perceber como que essa pessoa conversa no dia a dia. Como que é a fala? Porque nós não somos robôs, a gente não fica, a gente não vive só nesse universo. Então, eu vou tentando dar naturalidade ao discurso, ao evento que está gerando justificativa para a peça. Eu vou tentando naturalidade ao processo que está ali sendo vivenciado, de forma que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus vai olhar e vai falar assim: nossa, mas que assunto bom, que coisa interessante que você falou. Aí eu tenho a oportunidade de conversar mais com ela. E aquele que já é da igreja, aquele que já é crente, ele vai falar: cara, eu vi aquele personagem, ele aproxima muito com aquele da Bíblia. Então, hoje é um grande dilema tentar conversar com esses dois universos. Mas eu quero te dizer que é possível conversar. A gente tem feito um trabalho aqui que a gente tem conseguido falar com pessoas de todos os lugares. Porque, gente, a gente não pode ficar apresentando teatro só dentro da igreja. A gente não para as mesmas pessoas. Porque elas são muito gente boa. Eles nunca vão falar para nós assim, cara, tá ruim demais. Nossa, cara, eu não aguenta mais essas peças de vocês. As pessoas não vão falar isso para nós, porque é igreja. Igreja é lugar de acolhimento. Por isso que eu falo que a gente tem que ir
para a rua, para a gente sentir se a mensagem que eu tenho alcança o coração das pessoas que estão ali. É ir para o terminal de ônibus, é ir, cara, para sim, para vários lugares, para pôr a nossa cara mesmo, para levar uma mensagem, para a gente abrir um discurso, um diálogo com a sociedade. Tipo assim, eu tô tentando resumir tudo aqui, tá, Amanda? Assim, são muitas coisas, mas eu acho que no meio disso tudo aqui dá para mais ou menos ter uma luz. Érica, pode falar. Dentro da temática, Érica, você tá com a palavra, tá? Não queria falar nada, não. Ah, tá, não. Apertei aqui sem querer, desculpa. Tá, ó, uma pergunta, dentro da temática da criatividade, gostaria de saber até onde a criatividade deve ser desenvolvida naturalmente através de estudo, leitura e pesquisa, ou se considerando a arte cristã, deve ser buscada espiritualmente como se uma revelação do Espírito Santo. Ele disse que eu já comecei aqui, não sei se. Ó, vou falar aqui, tá? Sobre. Quer falar, Débora? Falar sobre isso que ele está perguntando, porque assim, muitas vezes a gente escuta algumas pessoas assim que vão muito nessa linha assim, vou esperar Deus me revelar, é, assim, uma coisa como se fosse uma experiência assim até muito mística sempre, né? Que Deus vai revelar e vai conduzir ali, e você vai ter uma epifania assim, vai vir do céu assim, sei lá, vai tomar sua mão, você vai escrever um texto, você vai vir toda a ideia na cabeça. Eu não duvido que isso aconteça, né? Deus traz mesmo direções e coisas que a gente às vezes é sobrenatural, mas eu acho que Deus só vai poder fazer isso se você também tiver repertório, né? Se você tiver ferramentas e repertório mesmo, assim, de tudo isso que você já falou aqui, e assim, acessar coisas que você. Caiu? Acho que ela caiu aí da transmissão. Vamos lá, deixa eu responder aqui o Bruno. É, deixa eu ver se eu entendi aqui sua pergunta, tá? Você está perguntando assim, se esse processo criativo ele parte de pesquisa e tal, ou se parte de revelação. Um ou outro, é isso mesmo? Eu abri o microfone aqui para falar, para poder me fazer entender melhor. Você tá conseguindo me ouvir? Sim. Ah, perfeito. Então, como eu disse aí na segunda mensagem que você começou a responder, é porque é exatamente isso. Essa sua última fala foi exatamente de encontro ao que eu estava questionando. Porque eu não me considero uma pessoa criativa. Eu faço parte de ministério de teatro desde a minha adolescência. Eu já tenho 38 anos. Eu sou aqui de Anápolis, né, da Church City, né, que vocês conhecem, já conhecem aqui. Vocês vieram aqui no ano passado visitar a Uhum. gente. E, e Inclusive, eu Bruno, não, nós nunca vamos estar considerei. aí, que dia, Débora? Sábado? Sábado nós vamos estar em Anápolis, qual que é o nome da... Ah, na rede social lá a gente vai postar, não sei, mas vamos estar aí Isso, na sua pode falar que eu cidade. quero ver vocês. Vou procurar lá para ver vocês aqui, sim, com certeza. Então, voltando assim, eu nunca me considerei uma pessoa criativa para escrever uma peça, né? Eu tenho muita facilidade, né? Eu considero até, as pessoas chamam de dom, né? Mas eu tento não colocar na questão do dom, né? Para não colocar naquela característica inata, né? Eu não nasci assim, mas eu tenho uma facilidade com interpretação, com atuação. Mas para criação, eu nunca me enxerguei como uma pessoa criativa de parar e escrever um texto. Eu sempre fiquei pensando isso. Será que é porque eu não estou levando isso para Deus? Será que é porque eu não estou me consagrando direito? Será que é porque eu não estou orando mais sobre isso? E nos momentos que eu me vi como liderança de ministério, isso pesou, porque eu pensei, caramba, agora eu estou à frente do ministério de teatro da minha igreja e eu não consigo criar uma peça. Eu estou repetindo a Life House, eu estou fazendo peça de cura, eu estou reproduzindo peças do Giovanni Si, mas eu não estou conseguindo criar algo, né? E eu vejo pessoas conseguindo ter essa facilidade. E quando você
reproduzir essa última fala, você falou o que eu tenho vivido hoje numa turma regular de teatro. Eu consegui me inscrever hoje na Escola de Teatro de Anápolis, eu comecei aulas regulares, e com a Ana Queiroz, né, a professora minha está sendo a Ana Queiroz, e ela tem falado sobre isso, sobre o processo criativo, sobre observação principalmente, né? Quando você falou que você sai na rua com um olhar mais analítico, né, com aquele olhar que você assim está observando as pessoas, observando tudo à sua volta e que você anota algo que te chama atenção. Porque aí, para a arte cristã, o que eu entendi, né? Quando você está em sintonia, quando você está conectado, quando você está ligado à fonte, que é o Espírito Santo, você já está sensível a tudo que está acontecendo. Então, quando você tem algo que chama a sua atenção, o Espírito Santo pode estar ali chamando a sua atenção para algo que vai se tornar uma temática. Aí você desenvolveu a fala ainda dizendo que você começa a anotar e começa a ter esse olhar de filtro, né? Você começa, já que você selecionou um tema, né? Você usou a analogia do carro, né? Você começa a observar a sociedade com aquele filtro ali. Então você vai conseguindo ter mais material ainda para aquela temática. Isso realmente, assim, respondeu muito assim a minha dúvida, o meu questionamento, porque juntando esse contato aqui, essa videoaula hoje com vocês, com o que eu tenho aprendido na turma regular de teatro, eu estou construindo esse entendimento de que, até o que a Débora falou, né, nesse pouco tempo que ela falou antes de cair a conexão, eu construí esse entendimento de que Deus precisa de repertório. Assim como para a dança, os ministérios de dança precisam regularmente estar ensaiando. O Rema fala muito sobre isso, né? Para que quando não é só o espontâneo, né? O espontâneo precisa ter o quê? O repertório, precisa ter o jazz, precisa ter o contemporâneo, precisa ter o solo, precisa ter passo de dança. E o teatro é a mesma coisa. Se eu tiver um olhar mais desenvolvido, se eu tiver esse material que eu estou tendo hoje, né, de olhar crítico para a sociedade, isso somado, aliado à minha consagração, ao meu relacionamento com o Espírito Santo, isso vai me trazer é, ferramentas, né, para desenvolver o meu processo criativo. Talvez isso é que eu não tenha tido até hoje, né, na minha vida, né? Esse entendimento de que a gente precisa estar conectado, sim, precisa estar se consagrando, sim, orando e buscando, sim, o conhecimento, mas também precisa ter essa técnica, né, de olhar diferente para a sociedade e essas ferramentas simples que você falou, um caderno ali na mão, no momento que uma coisa te chamou a atenção, para você anotar o tema, não deixar perder, e no decorrer daquela semana você ia alimentando aquele tema, ou um mês, ou quem sabe quanto tempo vai levar o processo criativo, né? Mas para você não perder o gancho, né, que você teve um dia e isso passar. Foi isso que eu consegui entender da sua fala. O Bruno, é, outra coisa assim, Deixa eu só encerrar aqui. pode. Não, porque eu ia falar também uma outra dica que eu acho que é boa. É assim, fazer tipo um mood board. Já viu essa técnica de mood board? Você monta um quadro, mas ele não precisa ser um quadro físico. Você pode ser no celular, por exemplo. Assim, você pode ir selecionando aquilo que faz referência ao que você quer desenvolver. Por exemplo, eu quero desenvolver uma peça, um espetáculo sobre. Fala uma coisa aí. Etarismo. Aí, igual o Tá pessoal. copiando aí a Verlaine, aí, né? Aí então começa a pegar referências, tipo assim, Sem que, problema não, pode pegar. que imagens te faz pensar sobre isso? Às vezes você viu um post no Instagram, você achou interessante, então printa, salva, vai montando uma pasta, tipo assim, lá nos seus arquivos. Sei lá, você lê uma poesia que te fez lembrar alguma coisa que te deu inspiração, uma fotografia, um texto que você leu, uma coisa que você viu na rua, uma reportagem que você escutou na televisão, uma notícia atual, sabe? Porque, por exemplo, várias coisas que a gente percebe. Dados, sei lá, você pode entrar lá no Ministério da Saúde para descobrir quais doenças mais afetam as pessoas com X idade, sei lá, coisas assim, entendeu? Coletar dados, começar mesmo a fazer uma investigação, assim, dentro daquela temática que você quer. Tá balançando aí, vai cair a Tá. câmera. Entendeu? Então, assim, é você ir meio que coletando todas essas coisas, fazendo tipo um quadro de investir. Já viu quando você assiste CSI? Que tem aquele quadro que as pessoas vão colocando
coisas ali que faz referência a uma investigação que eles estão pesquisando sobre aquele crime, aquela situação, para desvendar o mistério. Então, tipo assim, vai desvendando isso, o que que conversa sobre, eu quero, sei lá, cor, eu quero ter, eu vou pegar pedaço de tecido que vai me ajudar a pensar no figurino, que eu quero fazer, sabe, coisas assim? Vai montando minha paleta de cores, vai montando minha referência de texto, minha referência de, de estética, visual. Enfim, eu acho que isso ajuda também, porque aí no fim você vai tendo um monte de coisa ali de referência, um quadro assim meio que montado, e você pode ir dali pincelando coisas, e vai vindo ideias, vai vindo ideias. E às vezes assim, monta e dá uma distanciada, e vê o que porque, por isso que é interessante não fazer coisa com muito prazo, assim, eu acho, né? Porque às vezes a gente vive na correria nas igrejas, assim, tem que entregar um negócio na Páscoa. Aí eu só tenho um mês para ensaiar, por exemplo, assim. Então, às vezes, quando você não faz uma coisa com muito prazo, eu tenho, sei lá, um semestre para trabalhar um espetáculo. Sem temática específica. É um espetáculo, vai ficar pronto. E ele vai servir para muitos momentos. Então, trabalhar com calma também, sabe? Trabalhar com esse processo mais longo, assim, sem ser aquela coisa muito apertada, que às vezes a gente percebe nas igrejas uma loucura, assim, tem que produzir para a conferência, o congresso, o acampamento, o alto de Páscoa, o negócio, sabe? Às vezes faz um trabalho no ano, mas faz um trabalho com bastante profundidade, que às vezes vai surgir mais efeito do que um monte de coisa rasa, entende? Às vezes, o, as coisas vêm para nós. Às vezes você está andando e determinados assuntos esbarram com a gente. E às vezes não esbarra nada em nós. Aí é a hora que nós provocamos. Então, gente, a ideia desse processo criativo não é esperar sempre cair alguma coisa, ou até mesmo nesse processo de observação. Às vezes você não vai ver nada. Você só vai ver mesmo a vida feia, o mundo feio, caótico mesmo. Não vai ver mais nada. Mas aí cabe nesse momento o quê? Você provocar um assunto. Aí eu vou dar umas dicas aqui. Todos nós pertencemos sempre a uma comunidade menor, né? Ou a igreja, um núcleo familiar, um núcleo de trabalho. Observar, agora a gente encerra. E observar ali quais são as necessidades ali que você está observando na vida dos seus amigos, na vida ali da galera da igreja, para grupos de igreja, por exemplo. O que é o momento que a igreja está vivendo? Outro dia eu fui contratado para fazer uma produção de uma peça de teatro numa cidade do interior aqui de Goiás. Aí eu cheguei lá, eles falaram assim: olha, a gente queria uma peça que tratasse sobre unidade. Nossa, a igreja está desunida demais e tal. E eu sentado lá com a liderança, né? Eles me falando, a gente está sentindo o povo desunido e a gente quer saber o que que você sugere, que tema que você sugere da peça de teatro e tal. Aí eu falei, só de você falar aí que a igreja está desunida e tudo, eu já tô aqui pronta aqui, a ideia na minha cabeça aqui. Então fala para nós. Falei, olha, nós vamos construir uma peça, aqui é uma cidade do interior. Se a gente falar de coisas daqui da cidade, o povo vai entender, e eu já sugiro aqui de antemão que quem sejam os atores sejam vocês, os pastores. Eles quase caíram para trás, não, não, chamamos você aqui para. Falei, vocês não querem falar de unidade? Para que prova maior de unidade do que vocês, pastores, que não são atores, não são nada, se disponibilizando a atuar sobre unidade para a igreja de vocês? Eu falei, rapaz, e aí, será que a gente vai dar conta? Eu falei, claro, vocês me chamaram aqui, vamos embora, vamos fazer. Cara, a gente construiu uma ideia de que tipo uma cerca da roça da cidade caiu. E um queria. E assim, aí eu fui trazendo elementos, sabe, da cidade, o picolezeiro, o vendedor de laranjinha, não sei se vocês chamam de laranjinha, chopp-chopp, sacolé, como vocês chamam aí. E fomos colocando elementos. Cara, no final, sabe o que os pastores me falaram? Falaram, cara, a gente entendeu que era nós que estávamos desunidos. A peça fez a gente ter uma visão nova sobre a nossa igreja. Então, assim, tem coisas, gente, Gente, que aí, ó, din-din. Tem coisas que a gente
acontece, vem pra gente, mas tem coisa que a gente tem que provocar a partir da necessidade. Por isso que a gente tem que fugir de pegar coisas prontas e fazer mais, cada vez mais coisas autorais, porque as coisas prontas muitas vezes foi por uma necessidade daquela comunidade. Então, esse dia aí, então a gente fez a peça. Aí, gente, olha que interessante. Finalizando aqui, lá, perguntando o dramaturgo, já respondo o dramaturgo. Gente, olha que interessante. A partir dessa peça de teatro deles, que eles fizeram, e aí eles foram atrás de figurino. Cara, o processo criativo da peça foi como que eu posso dizer? Foi um trabalho de unidade para eles, para a igreja toda. Uniu a igreja todinha para montar uma peça. E aí, no final, o que aconteceu? Quando a peça ficou pronta, na, na cidadezinha lá, teve um serviço, curação de alguma coisa, de uma obra da prefeitura. Aí chamaram a igreja lá. E a igreja falou: a gente tem uma peça de teatro. E eles não foram lá, gente, apresentaram esses mesmos pastores, foram lá e apresentaram a peça de teatro para a cidade. Uma coisa que saiu das quatro paredes da igreja e virou um negócio. E aí, todo ano eu produzo um negócio para eles lá. Todo ano eu vou lá e produzo alguma coisa. Cada ano eu levo um desafio para eles. Agora eles estão fazendo coisas autorais. Se vocês ouvirem as músicas que eles compõem, gente, essa igreja que não tem recurso igual muitas igrejas têm. Esse não tá perto, não tá, por exemplo, em Porto Alegre, tá cheio de recursos, cheio de Não dinheiro, tá em Manaus, que só tem. sabe? Cheio de grana, a equipe da Amanda, sabe? Então não tá lá em Manaus, tá chovendo dinheiro, não tá em Curitiba, tá chovendo dinheiro. Então, gente, é, a ideia, às vezes nem sempre vem. Então, quando não vem, você provoca, procurando qual é a necessidade de uma peça. Há, há uma pergunta aqui sobre como nasce um dramaturgo. Gente, deixa Seu... eu... Não, não, a Verlene perguntou aqui. Como que nasce... Aqui, ó, como nasce um dramaturgo? Como nasce? Gente, peguei Joguei a aqui... pergunta porque o Bruno estava indo nesse sentido, e a Amanda Sim. também, né? Na posição de liderança, se tem essa cobrança do eu tenho que produzir, né? Eu tenho que Uhum. gerar alguma coisa, eu tenho que dar um resultado, eu tenho. Como é que eu vou fazer, né? Então, eu joguei a pergunta como uma provocação, Ok. porque eles se colocam, É, findam nesse lugar. Eu achei que esse seu exemplo de você ver o problema que a igreja, que os pastores apresentaram, que era a desunião, eu citei aqui o Augusto Boal como uma uhum, referência, né, do sim. teatro, e pode ajudar vocês que estão no processo a entender essa questão, que tudo já está ali na nossa frente. Como é que a gente recorta essa ideia, né, como um teatro de jornal, né? Não sei como é o jornal aí, mas o jornal aqui tem dia que se virar assim, parece que vai Sangue. pingar sangue, né? De tantas notícias trágicas. E às vezes essas notícias passam também pela igreja, né? Estão ali envolvendo os irmãos. Ou problemas mesmo dentro da igreja. Amei o exemplo, Rodrigo. Parabéns pela solução que você encontrou. O dramaturgo é esse mesmo, ouvir. O ouvir é muito importante dentro do processo da comunidade. E o Rodrigo, eu achei que o seu exemplo, você se apropriou do que era regional, do que era local, você trouxe as figuras ali presentes. A gente recebeu um convite para ir montar um espetáculo para um projeto social e tinha que envolver 180 crianças, um elenco pequeno. Só que a pessoa que veio nos contratar era de outra cidade e estava contribuindo financeiramente para esse projeto. E quando ela veio nos contratar para falar de algo da região que eu nasci, que é o norte, ela deu referências sulistas. E aí a gente ouve, respira, entende. E nós fizemos o trabalho como o Rodrigo comentou.
de ouvir a comunidade, de ouvir quais eram as memórias que aquela comunidade tinha sobre as suas lendas regionais, né? Toda história, toda a comunidade ela tem memórias, elas têm histórias. E dentro das nossas igrejas tem histórias de fé, né? Histórias de transformação, história, tem muita história, ou conflitos, né? Esses conflitos, como é que eles chegam em soluções? Ou instigam as soluções? Esse caderninho que vocês podem adotar é importante para Amanda, para o Bruno, para talvez alguém mais que esteja nesse processo de construção. Como é que eu construo um espetáculo? Como é que eu construo uma história? Adotem um caderno e anotem tudo. Voltando à Grande Bailarina, que é o espetáculo, ela nasceu em 2012 como ideia. E foi um convite de uma cena. E depois ela foi se transformando no espetáculo. E o espetáculo só veio nascer mesmo quase 10 anos depois, 2022. Então, ele é exatamente isso. Começa com uma ideia ou com uma vivência, uma provocação, e você anota. Aquilo vai te movendo, né? Mas no dia a dia você encontra muita história, muita coisa boa para ir para a cena. E é o olhar que você vai treinando aos poucos. Então, obrigada, Rodrigo. Acho que essas trocas elas são muito importantes para dar apoio para quem fica assim, meu Deus, eu tenho que criar como? Bem-vindo, né? Gente, inclusive, até aproveitando isso que a Verlene está falando, eu acho que a gente tem que aproveitar esse grupo aqui, né, nosso grupo lá no WhatsApp da Rede Regar, justamente para isso, assim, às vezes uma pessoa está com dificuldade, está com um desafio, compartilhar, porque a gente pode, às vezes, encontrar ajuda, né? Encontrar um apoio mesmo, porque às vezes a artista anda muito sozinho, anda muito só ali no seu nicho, só no seu grupo, só com as suas pessoas. E quando a gente tem a oportunidade de falar com o outro, de ouvir as experiências, ver o que tá funcionando aí na sua realidade, às vezes a gente vai pegando também as vivências e a gente aprende a... E isso expande, né? Isso é muito importante. Ok, pessoal? Eu acho que a gente já falou um bocado, né? É, dando uma finalizada aqui, isso aí de que a Débora tá falando, a Verlene, né? E toda essa questão da dramaturgia, às vezes vai descobrindo ao longo da jornada, que a gente vai precisar abrir mais um leque de trabalho dentro da equipe. Por exemplo, o Bruno, nessa situação sua aí, pode já se preparando para começar a aprender mais sobre dramaturgia, sobre escrita, sabe? Porque cada vez mais, pelo que você nos contou, o pouco que você nos contou aqui, você está impedido, né? Você está sempre na sua mão a alguma coisa de você construir. E na vida é assim mesmo, gente. A arte, ela costuma atropelar as pessoas. Atropelar no sentido assim, bater na gente e levar, falar, pronto, é isso aqui agora. Eu tô nisso. Né, Ivan? E vamos. O Ivan aqui, de Toledo, é um cara que a gente pode dizer, que a gente conhece, que foi atropelado pela arte. Pelo teatro, que já era artista. Foi assim, atropelado pelo teatro e quando ele abriu o olho, ele estava dentro desse negócio. Eu só queria saber de cantar samba. Muito Então, pessoal, informar-se mais sobre dramaturgia, tá? Sobre o processo de escrita. A gente pode depois promover uma outra roda de conversa dessa aí, mais prática, a gente tentar fazer alguma coisa juntos, assim, para vocês verem como que é um processo de escrita, né? Porque acaba, gente. Isso é em todo lugar, tá, gente? A gente pensa assim, nossa, existem lugares que são diferentes.
Sabe essa ideia assim de universos que a gente sonha, que é assim, onde eu tenho só uma pessoa que escreve, onde eu tenho só que faz cenário. Nem todas as companhias estão nessa realidade. Nem grandes companhias às vezes, estão nessa realidade. Nós já assistimos peças de teatro grande aqui, com Débora Falabella, com atores famosos grandes, que o diretor estava dirigindo e atuando. Então, tem coisas, gente, que na arte, se você for pegar uma porcentagem, é muito pequena, porque quando você fala para a pessoa assim, eu sou bailarino, sou ator, sou diretor teatral, ele já imagina você numa série de TV, ou imagina você, assim, com uma vida com 1000 filmes, porque esse é o ideário popular, mas nós sabemos, é igual jogador de futebol. Você fala assim, o seu jogador de futebol, ele já imagina que você é o Neymar. Não, gente, esses patamares grandiosos não representam nem 5% da nossa classe. É mínimo artistas que têm um hall de profissionais em suas mãos. Na verdade, a arte é isso que é a arte. A arte é a recriação, é a gente com pouco recurso fazer, é a gente pegar aí, como a Débora falar, e ir com os pedaços de tecido e recriar. Eu fiz uma proposta aqui, gente, de uma peça que o cenário era não gastar nenhum centavo, só com coisas ressignificadas e reutilizadas. No final das contas, a gente teve que gastar R$ 17 porque a gente não achou cola branca. Então, às vezes é isso, é recriar, é buscar, e que Deus abençoe vocês aí com os desafios. Contem aqui com a Regar, com a Companhia Rema, aquele grupo de WhatsApp lá é aberto para perguntas, sabe? Às vezes Para é divulgação. divulgação, acho que a gente tem que estreitar isso, convidar mais gente para estar junto. Nossa ideia, gente, é compartilhar. Compartilhar. Você pega os povos originários do nosso país, os povos originários, eles sobreviveram tudo que eles passaram, e eles só sobreviveram porque existia uma liderança, e essa liderança a gente pensa que era para mandar, mas não era, era para compartilhar e administrar conflitos. O compartilhar fez povos chegarem muito longe. Então, esse compartilhar, e o nosso pastor da nossa igreja, ele diz assim, ó, ele diz uma frase muito interessante, ele fala assim, ó, o que que a sua riqueza pode contribuir com a minha pobreza? E o que a minha pobreza pode contribuir com a sua riqueza? Porque às vezes a gente pensa que a pobreza que às vezes nós temos no nosso ser, no nosso ministério, pobreza que eu falo, gente, vocês estão entendendo o sentido, às vezes a escassez, a falta de recurso, e, e isso faz com que a gente abençoe vidas que têm muito mais do que a gente tem. Então, galera, um abração, que Deus abençoe a vida de vocês aí. Fiquem todos com Deus. No nosso próximo assunto agora, eu vou pôr depois a data lá, tá? Vou chamar a Verlene também para dar uma força nisso aí. A gente vai falar sobre processos de escrita para projetos, tá? De incentivo. A gente quer falar sobre isso daí. Beleza, galera? Um abração, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Boa Tchau. noite, Deus abençoe. Tchau, Amém, Deus tchau. abençoe. Tchau.